Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de Marcos. Ontem vimos o capítulo 1, do verso 2 ao verso 8. Hoje, nós vamos ver do verso 9 ao verso 15. O que o texto nos revela? Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, do verso 9 ao 15. Então nós vamos ver o que o texto quer falar conosco e o que nós podemos aprender. A primeira pergunta que eu fiz foi: por quem e por que Jesus foi batizado? Então, o texto já responde para nós. Claramente, ele foi batizado por João Batista, no verso de número 9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Marcos 1:9. O porquê, o Evangelho de Marcos não responde. Mas quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Jesus ele fala: para se cumprir a justiça. Ele, João Batista, porém o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Mateus capítulo 3, verso 14 e verso 15. Então Jesus responde que ele foi batizado para se cumprir toda a justiça. A segunda pergunta que nós temos que responder é: o que Marcos quer destacar nos versos 10 e no verso 11? Quando nós olhamos, nós vamos ver que podemos notar três destaques bem claros no verso 10 e no verso 11. O primeiro, a Trindade revelada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O texto declara: Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Marcos 1:10. Na primeira parte do verso 11 diz: Então foi ouvida uma voz do céu. Esta voz do céu é a voz do Pai, é a voz de Deus. E o que ele diz? Aí nós vamos ver o segundo destaque. O Pai declara todo o seu amor ao seu único Filho, Jesus. Ou seja, tu és o meu Filho amado. Marcos 1, verso 11. Mas vemos um terceiro destaque. Que destaque que ele narra aqui? Jesus provoca alegria e prazer no Pai. O verso de número 11. Em ti me comprazo, em ti tenho prazer, em ti eu sinto alegria. Então o verso de número 10 e verso 11 destaca para nós a Trindade revelada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai declarando todo o seu amor a Jesus: Tu és o meu Filho amado, e Jesus provocando alegria e prazer no Pai: Em ti me comprazo. Nós também temos uma terceira pergunta nesse texto. Quem levou Jesus para o deserto e por que ele levou Jesus para o deserto? O texto revela que o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado. Ele pousou, revestiu Jesus e levou Jesus para o deserto para ser tentado. Como diz Marcos 1:12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então, o próprio Espírito Santo leva Jesus Cristo para o deserto. Por que ele tinha que ser tentado?
ele tinha que ser tentado para provar ao homem como se vence as tentações, jejum e oração, ou seja, intimidade com o Pai, intimidade com Deus. É desta forma que nós vencemos as nossas tentações. Quando nós oramos e jejuamos a Deus, nós estamos buscando fortalecimento espiritual para toda e qualquer batalha. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 29, um pai levou seu filho para que os discípulos pudessem expulsar os demônios daquele menino. E eles não conseguiram. E Jesus chega e expulsa esse espírito maligno. Depois os discípulos perguntam por que eles não conseguiram. E Jesus responde: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Marcos capítulo 9, versículo 29. É por isso que oração e jejum andam juntas. E por isso Jesus, antes de começar o seu ministério, ele é levado ao deserto para ser tentado. Quarta pergunta: qual era a mensagem de Jesus? O que Jesus dizia na sua pregação? Jesus ele repete a mensagem de João Batista do arrependimento, ou seja, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. O que Jesus quer dizer para nós nesta mensagem de arrependimento? Ele diz aqui: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, é chegado o tempo do reino de Deus. Não é um reino físico, mas sim um reino espiritual, de paz, de amor, de alegria, da presença real de Deus no meio do seu povo. Deus com o povo com Deus. Também arrependimento. Para participar do reino de Deus é necessário arrependimento, confissão de pecados, ou seja, um novo nascimento. Nascer de Deus, nascer de Cristo, nascer do alto. Não o nascimento físico, mas o nascimento espiritual. Mortificar o velho homem que está no pecado e vivificar um novo homem em Cristo Jesus, lavado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus. E crer no Evangelho é crer em Jesus. Ele é o Evangelho, Ele é o Salvador. Eu tenho que crer em Cristo Jesus para ser salvo, para a remissão dos meus pecados, para santificar a minha vida, santificar a nossa vida. É isso que o texto de Marcos capítulo 1, do verso 9 ao verso 15 nos apresenta. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai, porque Cristo é o nosso exemplo, ó Pai, e nós temos que seguir este exemplo para viver uma vida santa, reta e digna diante do Senhor. Por isso pedimos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, venha nos lavar e nos redimir. Aquilo que nós pensamos errado, desejamos errado, falamos errado e temos atitudes erradas que entristecem o Teu Espírito Santo. Venha nos perdoar e nos justificar de tudo isso, ó Pai. Restaura, Senhor Deus, as famílias, os casamentos, a vida dos nossos filhos. Coloque a Tua mão de cura sobre todos os enfermos, mas seja conforme a Tua vontade. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre, e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.